Boa noite, amados, paz e graça, queridos irmãos. É com alegria que eu venho ministrar essa palavra hoje, dessa pregação, dessa noite no grupo de oração de vocês. E o tema que me foi confiado é subir a montanha, trazer madeira e reconstruir a minha casa. Esse texto ele está na profecia de Ageu, no livro do profeta Ageu, a partir do capítulo 1, a partir do versículo 2. Eu sou Ronaldo, sou de São Mateus, grupo de oração Bom Pastor, no bairro Coab. Então, queridos, eu já quero pedir que vocês abram a palavra de Deus no livro do profeta Ageu. O livro do profeta Ageu é quase no final do Antigo Testamento. Já depois de Ageu vem Malaquias e Zacarias, ou Zacarias e Malaquias, e aí termina o Antigo Testamento. Vocês tomem comigo, por favor, esse texto, para que ninguém desperdice a palavra de Deus nessa noite. Ageu 1, versículo 2. A palavra vai dizer assim: Assim diz o Senhor dos Exércitos, este povo diz, ainda não chegou o momento de reconstruir o templo do Senhor. E a palavra do Senhor foi dirigida por intermédio do profeta Ageu nos seguintes termos: É para vós tempo de habitar em casas revestidas, enquanto esta casa está em ruínas? Agora, pois, diz o Senhor dos Exércitos, pensai bem em vossos caminhos. Semeastes muito e colhestes pouco. Comestes, mas não vos saciastes. Bebestes, mas não até embriagueis. Vestiste-vos, mas não vos aquecestes. E o assalariado coloca o seu salário em uma bolsa furada. Assim diz o Senhor dos Exércitos, pensai bem em vossos caminhos. Subi a montanha, trazei madeira e reconstruí a casa. Nela eu porei a minha complacência e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes muito, e eis que veio pouco. O que recolhíeis, eu soprando o espalhava. E por que isto? Oráculo do Senhor dos Exércitos. Por causa de minha casa que está em ruínas, enquanto vós correis cada um para a sua casa. Palavra do Senhor. Então, amados, essa leitura do livro do profeta Ageu, que a gente acabou de escutar, ela se refere a um tempo que o povo de Israel estava exilado na Babilônia, longe da sua pátria, longe de Jerusalém, longe do templo do Senhor. Então, eles estavam muito carentes, muito oprimidos, porque eles não podiam cultuar, adorar o Senhor, porque era um povo pagão, a Babilônia. Então esse povo estava muito desorientado, abatido, e Deus usou o profeta para falar com eles, que eles voltariam, que ele ia reconstruir o templo do Senhor em Jerusalém, ia fazê-los voltar à pátria. E essa profecia, como vocês perceberam na leitura, ela vai falar da reconstrução do templo do Senhor, do santuário do Deus Altíssimo, no Monte Sião, em Jerusalém. Mas aqui não se trata simplesmente de reconstruir a casa material, o santuário material. Mas é a casa material, mas ao mesmo tempo também é a reconstrução do templo espiritual. Essa profecia, ela focaliza as duas coisas ao mesmo tempo. E para você entender melhor o que eu estou querendo dizer, vocês devem saber que Deus falou ao coração de São Francisco de Assis, lá na Idade Média. São Francisco começou a sentir no coração
o desejo de se voltar para Deus devido à época que ele vivia, de grande ostentação, de luxo, de exploração das pessoas menos favorecidas. Francisco viveu na farra, né, como a gente diz, na gandaia, e o coração dele não estava preenchido, e Deus começou a tocar o coração de Francisco. E dessa experiência com Deus, o Senhor falou para ele assim: Francisco, reconstrói a minha igreja. Reconstrói a minha igreja que está em ruína. E Francisco assim pensou que se tratasse das ruínas de uma igreja lá que ele conhecia, né? Igreja de São Damião. Então Francisco foi para lá imediatamente, obedeceu, mas no sentido de reformar a igreja, e se pôs a trabalhar para reformar a igreja. Mas, na verdade, o Senhor estava falando para ele que é reconstruir o tempo espiritual, que Francisco precisava de buscar uma conversão profunda para ele ser testemunha da graça de Deus na cidade dele de Assis. Então, reformar o coração, reconstruir a casa do coração. E nessa profecia de Ageu, irmãos, também não é diferente. É isso que o Senhor está falando conosco aqui. Então, amados, é preciso a gente entender isso, que sem a aliança com Deus, sem estar com o coração em reconstrução com o Senhor, em comunhão espiritual com Ele, as bênçãos de Deus elas vão escapar das nossas mãos, vão escapar pelos nossos dedos, porque a gente precisa focar no Senhor. Não é à toa que a palavra de Deus vai dizer para nós que nós somos cidadãos dos céus. Na carta aos Efésios, São Paulo fala isso, que nós somos cidadãos do céu. E é lá que nós vamos habitar, né? Nós viemos a esse mundo, estamos de passagem como peregrinos, né? Até que o reino de Deus se estabeleça definitivamente. E aí nós vamos ao encontro do Senhor, aonde Ele preparou um lugar para nós. A gente não pode esquecer isso, amado. Em outro lugar também, na carta aos Colossenses, capítulo 3, São Paulo vai dizer: buscai as coisas do alto, mirai as coisas lá de cima e não as coisas da terra. Fala lá em Colossenses 3, a partir do versículo 1, né? Então a gente tem que viver nesse mundo com os pés no chão, fazer aquilo que nos convém fazer, administrar os bens que o Senhor nos dá, irmãos. Mas o nosso coração precisa estar sintonizado com o trono da graça do Senhor, sob pena de a gente perder as graças, como eu já falei, né? A gente deixar escapar a graça de Deus. Por isso mesmo que Jesus vai falar no Evangelho, né? Mateus 6, Jesus vai falar assim: ajuntai para vós tesouros no céu, aonde a traça não corrói e aonde o ladrão não chega, aonde o ladrão não rouba. Então, amados, através dessa profecia de Ageu, né? Subir a montanha, trazer madeira e reconstruir a minha casa, o Senhor está nos chamando, irmãos, a nos deixar reconstruir, a deixar o Espírito Santo trabalhar em nós, para que a nossa salvação se estabeleça, se consolide, porque Deus não quer que a gente se perca, né? Aliás, o Senhor não mandou o Filho dele em vão, né? Para que uma pessoa sequer se perca nesse mundo. Ao contrário, o Senhor quer atingir a cada um de nós, o Senhor não quer deixar ninguém sem a salvação gratuita, sem o perdão dele, sem a vida eterna. Então eu preciso me deixar reconstruir. Cada um de nós está em trabalho de reconstrução. Então não vamos deixar perder a graça desse tempo, desse kairós de Deus na nossa vida. E na sequência aqui, amados, no versículo 4, o Senhor vai falar assim que a casa deles está em ruína. Olha só,
É para vós tempo de habitar em casas confortáveis, enquanto a minha casa está em ruínas. Então, por que Deus está falando isso? Porque os israelitas voltaram do exílio e eles começaram a se ocupar com as coisas dele, reconstruir a casa deles, cuidar da vida deles, dos negócios, colocar nos trilhos, né, aquilo que eles precisavam fazer, e eles trataram com indiferença o templo do Senhor que tinha sido destruído. Então o Senhor falou assim: vocês querem fazer casas confortáveis, mas vocês não estão preocupados em construir o meu templo, que é o lugar da adoração, é o lugar onde vocês prestam culto a mim, que vocês renovam a aliança comigo. Para a gente poder entender isso melhor, eu quero trazer aqui a imagem do Salmo 126, depois vocês podem pegar com calma, né? Depois da pregação. Salmo 126, logo no versículo 1, vai dizer assim, né? O rei Davi fala assim, inspirado por Deus: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os construtores. Não adianta nem botar sentinela para vigiar, né? Se a bênção de Deus, a mão de Deus, ela não estiver estendida para abençoar. Então, amados, é isso que o Senhor está falando através do profeta. Não adianta vocês correr, querer cuidar dos seus bens materiais, porque eu sou o Senhor da fecundidade, eu que sou o Senhor da prosperidade. É isso que Deus está deixando claro para eles. Ou seja, quando a gente busca o Senhor em primeiro lugar, irmãos, as coisas nos serão acrescentadas. Buscai o Senhor em primeiro lugar e tudo mais, buscai o reino de Deus em primeiro lugar e tudo mais vos será acrescentado. E muitas vezes a gente desperdiça muitas graças de Deus porque a gente tem uma visão muito materialista, muito imediatista. A gente quer as coisas para ontem. A gente vive assim ansioso, atribulado com as crises econômicas, sociais e políticas. Isso vai se refletindo na nossa vida espiritual, né? Vai tirando o nosso foco da graça de Deus e a gente entra numa correria de querer adquirir bens e não repousar o nosso coração no Senhor, irmãos. A gente precisa estar focado nessa graça aí, de que é preciso buscar o reino de Deus em primeiro lugar, para que as coisas possam vir a nós por acréscimo. E por isso também, aí no versículo 7, a palavra vai dizer assim para nós, né? Pensai bem em vossos corações. Na Bíblia de Jerusalém, na Bíblia Ave Maria, vai dizer assim: refletir no que fazeis. Refletir é o quê? É cair em si, como o filho pródigo fez, né? O filho pródigo viu que ele estava com o coração distante de Deus, ele estava afundado no pecado, ele caiu em si, fez uma reflexão profunda e Deus deu convicção a ele, ele voltou para o Senhor, né? Para o pai dele, pai do filho pródigo. Então, refletir no que fazeis. O Senhor nos chama nessa noite para tomar consciência que nós somos o povo da aliança, com quem Deus selou a aliança. Uma aliança selada no sangue, irmãos, mas selada também no fogo do Espírito Santo. Nós não podemos deixar que essa aliança rache, que essa aliança trinque. Por isso que o Senhor está desejoso de renovar a aliança dele conosco. Por isso que nós precisamos de reconstruir esse templo, que é, né, a nossa aliança, a nossa comunhão espiritual com o Senhor. E dessa forma que o Senhor vai dizer para nós subir a montanha. Subir a montanha, trazer madeira e reconstruir a minha casa. Eu estava rezando em cima desse texto e o Espírito Santo trouxe ao meu coração o sacrifício de Abraão. Irmãos, a montanha é um lugar da experiência de Deus, é o lugar de renovar a aliança com o Senhor, de se deixar construir, reconstruir. Abraão, quando Deus chamou Abraão, ele foi para o alto da montanha. Aliás, foi Deus que mandou ele ir para o alto do monte. Lá no sacrifício de Isaac, depois você pega Gênesis 22.
né, onde Abraão, ele foi oferecer o próprio filho, né? Porque Deus provou ele ali, ele não encontrou o animal do sacrifício e ele ofereceu o próprio filho dele em sinal de fidelidade, obediência a Deus. Aí Deus mostrou para ele que não era para oferecer o filho, era o sacrifício de si mesmo, de um coração contrito, de uma aliança renovada com o Senhor, né? Da mesma forma com Moisés também. Então é isso que o Senhor quer de nós, subir a montanha, estar aos pés dele, estar na escuta de Deus, estar com o coração contrito diante do Senhor. Então, amados, ainda relacionado a Moisés, quando Deus escreveu as tábuas da lei para entregar a Moisés, Moisés foi orar também no monte. O Senhor chamou Moisés no Monte Horebe, no monte da manifestação, da revelação divina, do fogo divino que se manifestou lá. E isso está em Êxodo 34. E na sequência, nesse mesmo capítulo 34, vai dizer que quando Moisés desceu do monte, o rosto dele brilhava, porque resplandecia a glória de Deus ali. Então, para mostrar, para confirmar que o monte é o lugar da manifestação de Deus, da comunhão profunda com Deus. Por isso que Jesus rezava no monte, rezava pelas madrugadas. Isso é buscar a reconstrução do templo espiritual. A gente vê que no Monte da Transfiguração, Jesus com Pedro, Tiago e João, né, quando apareceu Moisés e Elias, Abraão, Moisés, né, e Elias, também Jesus se transfigurou. Então é um lugar da manifestação de Deus. Esse tempo que a gente está vivendo, a gente vive muito atribulado, essa questão de pandemia, e é um tempo que a graça de Deus está derramando copiosamente. E o nosso coração não pode ficar perturbado com as notícias, com as tribulações. É um tempo da gente concentrar nosso coração na graça de Deus. Porque esse é o propósito de Deus na nossa vida. E eu já estou terminando essa pregação aí no versículo 12, vocês podem olhar aí na Bíblia de vocês, fala que todo o povo, o resto do povo ouviram a voz do Senhor, seu Deus. E isso aí para nós, eu quero terminar essa pregação, irmão, pontuando, destacando isso somente na obediência. Somente na fidelidade do Senhor nós vamos adquirir maturidade espiritual. É isso que o Senhor quer trazer na nossa vida nesse tempo conturbado. Como diz o tema dessa pregação, subir a montanha, trazer madeira, reconstruir a minha casa. Trazer madeira, trazer o nosso coração, as bases do nosso coração, para que o Senhor possa edificar um templo santo, agradável a Ele, dentro do nosso coração. Mas isso, eu repito, é só na fidelidade, é só na obediência. Então não vamos desperdiçar essas bênçãos que Deus está derramando. Vamos nos deixar renovar, vamos nos deixar restaurar pelo Senhor, porque isso é obra do Espírito que Ele está fazendo na nossa vida. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.